Bom dia, pessoal. Espero que vocês estejam bem em casa, com sua família, com seus familiares, né? Tendo o máximo cuidado, lavando bem as mãos, se cuidando o máximo. Hoje aqui a gente vai iniciar as aulas, videoaulas, né, para poder compensar nesse período de quarentena. Então a escola está organizando com todos os professores a continuidade do conteúdo didático que a gente vinha assistindo presencialmente, mas como durante esse período não vai ser possível, a gente vai fazer essas aulas da melhor forma possível a partir de videoaulas. Então a gente vai continuar o nosso conteúdo didático que a gente vem apresentando pós o primeiro simulado que vocês fizeram. A gente vai dar continuidade no assunto, certo? Então para vocês do sexto ano, a gente vai começar a continuar o estudo, né, no sentido do ponto onde a gente parou. Então a gente está estudando um pouco sobre substâncias simples, compostas, puras, e terminamos o assunto, que o assunto da gente foi sobre misturas. Então, para a gente poder dar continuidade no assunto sobre misturas, é importante a gente relembrar, já que tem esse período aí que vocês não estão vendo aulas, esse período de férias, relembrar um pouco do assunto que a gente viu, o último assunto, para vocês poderem ter um entendimento melhor da continuidade do assunto. Ou seja, para aqueles que lembram do assunto, né, vai servir como uma boa revisão. Para aqueles que esqueceram ou que tinham algumas dúvidas, que não conseguiram tirar presencialmente por questão da quarentena, eu vou aqui relembrar um pouco desse assunto para a gente poder dar continuidade e aprofundar algumas questões. Então a gente começou nosso assunto falando sobre o que eram substâncias, né? Então eu expliquei lá para vocês que as substâncias eram formadas a partir da combinação de átomos de elementos químicos diferentes ou do mesmo tipo de elemento químico. E essas substâncias podem ser separadas principalmente em duas grandes categorias, que são as substâncias que a gente chama de substâncias simples e as que são substâncias compostas. Como é que a gente diferencia um tipo de substância da outra? As substâncias simples são substâncias que são formadas por um único tipo de elemento químico. Então, por exemplo, o gás oxigênio. Então, o gás oxigênio que a gente viu que os seres vivos utilizam para os processos de respiração, ou seja, para os processos de produção de energia, ele é formado pelo elemento químico oxigênio. Então não confundir o que é o elemento químico com a substância química. Então no caso do oxigênio, o gás oxigênio, ele é a substância química, certo? E o elemento oxigênio é um elemento químico. Ele recebe o mesmo nome porque ambos são formados pelo elemento oxigênio. Então, por exemplo, o O2, que é o gás oxigênio que a gente usa para respiração, é formado por dois átomos do elemento oxigênio. Ele é uma substância simples. Por que não é uma substância simples? Porque ele é formado por apenas um tipo de elemento químico. Outro exemplo que a gente tem, que é também formado pelo elemento oxigênio, é o gás ozônio. O gás ozônio, ele é o O3, ou seja, ele é formado por três átomos, três elementos do tipo oxigênio, certo? Então aí tem uma diferença entre a substância oxigênio, gás oxigênio, e o gás ozônio. A diferença de um para o outro é apenas um átomo a mais do elemento químico oxigênio. Então a gente vai estudar mais para frente que o ozônio ele é importante para formar o que a gente chama da camada de ozônio na atmosfera. Essa camada ela é importante porque ela protege a Terra contra a ação dos raios ultravioleta, ou seja, os raios que são emitidos pelo Sol vão ser filtrados por essa camada, por essa substância que é o ozônio, certo? Então tanto o gás oxigênio como o gás ozônio são substâncias simples porque são formadas por um único tipo de elemento, que nesse caso é o elemento oxigênio. Já as substâncias compostas, elas são formadas por diferentes tipos de elementos químicos. Por exemplo, a água. Então a gente já vem estudando a importância da água para os seres vivos, tanto para os animais, para as plantas, todos aqueles processos de transpiração, processo de hidratação, formação do sangue dos animais, da seiva das plantas. Então a água ela é formada por
o hidrogênio e pelo oxigênio. Ou seja, qual era a fórmula química que a gente aprendeu da água? A água, a fórmula química dela é o H2O. Ou seja, significa dizer o quê? Que ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, como ela é formada por substâncias diferentes, por elementos químicos diferentes, pelo hidrogênio e pelo oxigênio, a gente classifica a água como uma substância do tipo composta. Outro exemplo que a gente tem de substância composta, a gente tem o gás carbônico, que é aquele gás que ele é eliminado do nosso corpo durante o processo de respiração. Então a gente usa o oxigênio para produzir energia em nossas células e como produto, além dessa energia, a gente libera o gás carbônico, que é também eliminado no processo respiratório. O gás carbônico, ele é formado por um elemento carbono e o elemento oxigênio. Ou seja, o gás carbônico, a fórmula dele é o CO2, ou seja, ele é formado por um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Então é por isso que ele também é classificado, assim como a água, como uma substância composta, porque ele é formado por elemento químico carbono e pelo elemento químico oxigênio, ou seja, ele é formado por 2 elementos químicos diferentes. Então as substâncias compostas elas podem ser formadas por 2, 3 ou mais elementos químicos diferentes e de composições e misturas distintas, certo? Ou seja, de ligações distintas esses átomos, desses elementos químicos. Então as substâncias simples, elas vão ser aquelas substâncias que são formadas por um único tipo de elemento químico, e as substâncias compostas elas vão ser formadas por mais de um tipo de elemento químico, certo? Carbono, oxigênio, nitrogênio, aí a gente vai ter uma infinidade de substâncias diferentes, certo? Outra coisa que é bastante importante para a gente relembrar também é o conceito de substância pura. O que era aquele conceito de substância pura? A substância pura é uma substância que ela não é encontrada combinada com nenhum outro tipo de substância. Veja, não confunda o conceito de substância pura com o conceito de substância simples, ou seja, de composto simples. Quando a gente fala de substância pura, eu estou falando que aquela substância ela só vai ter um tipo de elemento químico específico na sua composição. Ou seja, se eu pegar um copo e encher com água da torneira, ali não está tratando de uma substância pura. Por quê? Porque a água que sai da torneira, ela vem uma combinação de diferentes substâncias. Ou seja, ela vai vir a água, ela vem cloro para matar micro-organismos que possam ter na água, ela vem com flúor, que ajuda a gente a proteger nossos dentes contra a ação de cáries. Ou seja, ela não é uma substância pura. Quando eu falo de substância pura, eu estou falando de uma substância que é formada só por um tipo de substância. Então, se na torneira da água da torneira da casa da gente saísse apenas água, mais nenhum outro tipo de substância, ali se trataria de uma substância do tipo pura. Na natureza é praticamente impossível a gente encontrar substâncias que sejam 100% puras, certo? Por quê? Porque na natureza a gente encontra as substâncias principalmente na forma da que ele chama de misturas. O que são misturas? São combinações de substâncias diferentes, sejam elas substâncias simples, sejam elas substâncias compostas. Então, muito dificilmente na natureza, ou seja, é praticamente possível a gente encontrar uma substância que ela esteja sem ter nenhum tipo de combinação ou nenhum tipo de mistura com outros tipos de substâncias. Então, como a gente conversou lá na sala, eu expliquei, por exemplo, que é importante que a água que a gente utiliza ela não seja pura, ou seja, só tenha água. Por quê? Porque a água totalmente pura, se a gente ingerisse ela, muito provavelmente a gente morreria, porque essa água seria tão pura que ela invadiria as nossas células por um processo que a gente chama de osmose, ou seja, que a água ela vai se deslocar de pontos onde ela tem menor concentração de substância para pontos onde tem maior concentração de substância. Então, nesse caso, essa água seria tão pura, que por osmose ela invadiria nossas células, romperia as membranas das nossas células e causaria a morte das nossas células e, consequentemente, a nossa morte. Então, essa substância pura do tipo da água, que a gente chama de água destilada. O que é que essa água destilada? Ela só é produzida em laboratório para experimentos químicos, para produção de outras substâncias, produção de medicamentos. Eles não encontram na natureza. Então, como eu afirmei, as substâncias puras elas não são encontradas na natureza. Então, essa água pura, que a gente chama de água destilada, ela só é encontrada e só é produzida em laboratório para fins de pesquisa e de produção de medicamentos, certo? Então, por exemplo, se a gente pega um anel de ouro, quando a gente diz que um anel de ouro ele é
se for um anel de ouro puro, significa que na composição daquele anel de ouro tem apenas a substância ouro, certo? Que a gente costuma chamar, que a gente chama de ouro 24 quilates, ou seja, quando você fala lá que o anel é de tipo de ouro 24 quilates, significa dizer que ele só é formado pela substância ouro, certo? Então, no caso da água, a água que a gente bebe, que sai na torneira, que a gente compra, a gente chama de água potável. Essa água potável significa dizer que é água que ela é ideal para o consumo, ou seja, que a gente pode ingerir ela com segurança para a nossa saúde e para o funcionamento do nosso corpo, o que é diferente da água pura. Então não confundir água pura com água potável. A água potável, ela é o tema do que a gente vai estudar, que ela é formada porque a gente chama de misturas, ou seja, a água potável que sai na torneira da casa da gente, na água mineral que a gente compra, o que a gente retira no filtro na nossa casa, ela é formada por uma combinação de água com outras substâncias, sais minerais, outras substâncias como cloro, flúor, como eu já falei. Então ela não é uma substância pura, ela é uma mistura, ou seja, na natureza a gente vai encontrar substâncias principalmente na forma de mistura, certo? Combinadas com substâncias diferentes. Tudo bem? Até aqui está tranquilo, né? Então, a gente vai ter dois tipos de misturas, certo? Dois tipos de grupos de misturas. Aqui a gente chama das misturas homogêneas e aqui a gente chama das misturas heterogêneas. As misturas homogêneas, esse prefixo homo significa igual. Então, é um tipo de mistura que quando ele ocorre, as substâncias que estão combinadas nela, elas vão se misturar de tal forma que a olho nu, ou seja, com o nosso olho, a gente só vai conseguir observar um tipo de substância. A gente não consegue diferenciar as substâncias que estão presentes naquela mistura. É o que a gente costuma chamar de uma única fase. Então, uma mistura homogênea é uma mistura que apresenta apenas uma fase, ou seja, ela não encontra mais de uma fase. Então você olha para aquela substância e ela só vai ter um único tipo de fase, certo? Então, quando eu digo que a gente enxerga o olho nu, eu estou afirmando que a gente está olhando com o nosso olho sem utilizar nenhum tipo de aparelho que amplifique a nossa visão, certo? Não confunda com óculos. Como eu já expliquei para vocês, os óculos, na verdade, eles corrigem problemas na visão, ou seja, a pessoa usa óculos para poder ter uma visão normal, ou seja, uma visão na média da população em geral. Então, o óculos ele não é um aparelho que vai amplificar a visão da pessoa, ela vai fazer com que a pessoa enxergue normalmente como ela deveria, certo? Então, observou uma mistura a olho nu, ou seja, sem nenhum aparelho que amplifique a nossa visão, e você observa apenas uma fase, ou seja, você não consegue diferenciar as substâncias que estão misturadas naquele recipiente, seja no copo, em uma vasilha ou qualquer coisa que você esteja olhando, ali você vai dizer que é uma mistura do tipo homogênea. É só lembrar, o prefixo homo significa igual. O outro tipo de mistura que a gente tem são o que a gente chama de misturas do tipo heterogêneas. O que são misturas heterogêneas? Hétero, ou seja, esse prefixo hétero, ele significa diferente. Então, quando você observa uma mistura e que você consegue, a olho nu, perceber as substâncias que estão na composição daquela mistura, você vai dizer que ela é uma mistura que vai ter diferentes substâncias visíveis. Então, você consegue observar mais de uma fase. Então, quando você consegue observar em uma mistura mais de uma fase, você pode dizer que aquela mistura, com certeza, é uma mistura do tipo heterogênea, certo? Então, se ela tiver 2 fases, 3 fases, 4 fases, 5 fases, infinitas fases, ali você consegue afirmar com certeza que se trata de uma mistura do tipo heterogênea, certo? Então, misturas homogêneas, você observa apenas uma fase, ou seja, você não consegue diferenciar todas as substâncias que estão envolvidas naquela combinação. E misturas heterogêneas não, você consegue diferenciar as substâncias que estão presentes naquela mistura, certo? A olho nu, ou seja, você enxerga ela, você observa ela e você consegue perceber essas diferenças, certo? Existe um tipo específico de mistura heterogênea que a gente chama de colóides. O que são os colóides? Os colóides, eles funcionam similar a misturas homogêneas. Ou seja, quando você olha um colóide a olho nu, ou seja, sem nenhum tipo de aparelho que amplifique sua visão, você só consegue enxergar apenas uma fase. Então,
Então quando você olha para o colóide, você já tende a classificar ele como uma mistura do tipo heterogêneo. Por quê? Porque quando você observa ele, você vê apenas uma fase. Mas o que é que acontece com os colóides? Os colóides, quando a gente observa eles em algum aparelho que aumente a nossa visão, no caso, uma lupa de aumento, ou principalmente um microscópio. O que é um microscópio? É aquele aparelho que faz com que a gente consiga observar substâncias e elementos e partículas que sejam muito pequenas que a olho nu a gente não conseguiria. Ou seja, ele é um aparelho que ele amplifica a nossa visão para objetos muito pequenos. Então, quando você coloca um colóide em um microscópio, o que acontece? Você consegue perceber os diferentes tipos de substâncias que estão contidas naquela mistura. Então, ali se trata de uma mistura do tipo heterogênea. Então, o colóide ele é um tipo de mistura heterogênea, não confunda, que a olho nu você só enxerga apenas uma fase e pode confundir ele com uma mistura homogênea, mas quando você observa ele com microscópio ou algum equipamento que amplifique sua visão, você vai perceber diferentes tipos de fases. Então, nesse caso, ele é classificado como uma mistura heterogênea. Então, a gente, como exemplo, a maionese. Então, a maionese, na sua casa, você pega o pote de maionese e olha, você vai ver tudo branquinho, aquela substância cremosa, toda branca, e vai pensar logo que ele se trata de uma mistura homogênea. Você só está enxergando uma única fase. Mas quando você observa ela num aparelho de aumento, ou seja, no microscópio, você vai conseguir diferenciar o óleo e as outras substâncias que fazem parte da composição da maionese, certo? Então a maionese é um tipo de mistura heterogênea classificada como colóide. Outro tipo de colóide que também tem é a gelatina. Então aquela gelatina que a gente faz em casa, independente da cor e do sabor dela, ela, quando você olha para ela, você vê praticamente uma única fase, mas observando no microscópio, você vai perceber que ela se trata de uma mistura heterogênea, ou seja, um colóide. Não confundir, outra coisa que é bastante importante, não confundir as fases com cores. Por exemplo, você prepara, sua mãe, seu pai ou seu avô prepara um café, e aí quando você faz a mistura do pó do café com a água e a água se torna escura, preta ou marrom, dependendo, ou quando você faz o Nescau, né, mistura o leite com o Nescau e ele muda de cor. Aí você pode achar, mas o leite era branco e aí depois ele ficou preto, mas você só está vendo uma única fase, ou seja, você não está vendo as diferentes fases naquela mistura. Então ele mudou de cor, mas você continua observando apenas uma fase. Então ele continua se tratando de uma mistura homogênea, certo? Alterou a cor do leite, mas o pó do Nescau, o pó de chocolate, ele se dissolveu ali totalmente no leite que você colocou ele, e ele continua sendo uma mistura homogênea, ele só alterou a cor, mas você só continua observando uma única fase. Então não confundir a alteração de cor como se aquela mistura passasse a ser heterogênea. Heterogênea é quando você enxerga, você consegue observar as substâncias. Você fala, professor, mas eu coloquei no meu Nescau, no leite muito Nescau, e aí ficou aquele bolo de Nescau lá no fundo do copo. E aí, nesse caso aí, se trata de quê? De uma mistura heterogênea. Nesse caso aí, porque você colocou tanto Nescau no leite que o leite não conseguiu dissolver todo ele. Então, se você está conseguindo observar a mistura do leite com Nescau e uma concentração de Nescau no fundo, então ali você está observando mais de uma fase. Então você está observando duas fases. Então, se você está observando duas fases, significa dizer que aquela mistura passou a ser uma mistura heterogênea e não mais homogênea, certo? Por que isso acontece? Isso acontece porque muitas vezes muitas vezes não, toda substância que vai compor uma mistura homogênea, ela pode ser chamada de soluto e solução. O que seria isso? A substância que é dissolvida na mistura homogênea, a gente chama ela de soluto. E a substância que dissolve o soluto, a gente chama de solvente. Por isso que é muito comum também, se vocês puderem pesquisar na internet, encontrar misturas homogêneas e chamando de solução. Então a solução são misturas homogêneas, por quê? Porque você vai ter uma substância que vai ser dissolvida naquela mistura e outra substância que dissolve.
Então, no caso aí do leite do Nescau, o soluto que é dissolvido é o Nescau, né, o pó de chocolate, e o solvente nesse caso vai ser o leite. Assim funciona com a água. Você fizer uma mistura de água com açúcar. Então o açúcar que é dissolvido na água a gente chama de soluto e a água a gente chama de solvente. Então todo solvente ele tem uma capacidade de dissolver uma determinada quantidade de soluto. Ou seja, se você bota lá 100 ml de leite, ele vai conseguir dissolver X quantidade de pó de chocolate lá do Nescau. Então você colocou o Nescau no leite, misturou ele bem, ele se dissolve completamente, mistura homogênea. Mas ele tem um limite de capacidade para dissolver a substância, certo? Então o que pode acontecer? Se você coloca uma quantidade de Nescau que ultrapasse a capacidade de dissolução do solvente, no caso aí o leite, esse excesso de Nescau ele não vai ser dissolvido e vai se concentrar no recipiente que você faz essa mistura. Então no caso no fundo do copo. Então quando você você coloca uma quantidade de soluto que ultrapasse a capacidade de dissolução do solvente, nesse caso aí você vai acabar formando uma mistura heterogênea por excesso de soluto, certo? Mas então misturou, só viu uma fase, mistura homogênea, misturou, colocou excesso de soluto, ele se concentrou lá no fundo do seu recipiente, você passou de uma mistura homogênea para uma mistura do tipo heterogênea, certo? Deu para entender até aqui esse momento? Espero que vocês tenham entendido. Aqui eu vou colocar agora para vocês umas figuras para tentar demonstrar um pouquinho melhor isso que eu estou falando, certo? Então aqui, olha, a gente pode ter aqui esse exemplo aqui de uma mistura aqui do tipo heterogêneo. Então aqui nesse primeiro quadro que vocês estão observando aqui, você vai ver aqui que dentro do recipiente tem a água, que é o solvente, né? E aí a pessoa está colocando aqui esses fragmentozinhos aqui, esse solventezinho com uma coloração azulada, certo? Então no primeiro quadro elas estão separadas, ou seja, elas não são uma mistura ainda. Então a água está no recipiente e essa substância está nessa pinçazinha na mão desse cientista, provavelmente, que está com essa luva de segurança. E daí quando ele coloca essa substância azulada dentro da água, vocês vão observar que a água, deixa eu desaparecer aqui para ficar mais fácil de vocês verem, você vai ver aqui que não tem no fundo desse recipiente nenhuma parte desse soluto, ou seja, dessa substância sólida azulada. Então nesse caso aqui apresenta o que? A formação de uma mistura homogênea. Veja que a água alterou de cor devido à coloração do soluto, mas você não consegue diferenciar no segundo quadro onde está o soluto e onde está o solvente, ou seja, você só está observando uma única fase. Então nesse caso que você está observando apenas uma única fase, aí se trata de uma mistura homogênea, veja, que alterou a cor, mas continua sendo uma mistura homogênea porque você não enxerga fases distintas, certo? Então aí a gente tem um primeiro exemplo de uma solução, ou seja, a água é o solvente, essa substânciazinha azulada é o soluto, está no estado sólido. Quando mistura, o soluto se dissolve no solvente e você não consegue mais diferenciar aonde está o soluto, aonde está o solvente. Mistura do tipo homogêneo, certo? Aqui a gente tem um outro tipo de mistura, que é uma mistura do tipo heterogênea. Então veja que na parte superior desse recipiente a gente vai ver esse líquido aí amarelado, que muito provavelmente é óleo, e abaixo dele tem um líquido transparente, que muito provavelmente é a água. Então nesse caso aí a gente consegue observar e distinguir com nitidez diferentes fases. Então temos na parte de cima uma fase, que é o óleo, e na parte de baixo outra fase, que é a água. Então aí a gente tem uma mistura que apresenta duas fases. Já apresentou duas fases, mistura do tipo heterogênea, correto? Com relação à água potável que eu vinha falando, que não se tratava de uma substância pura, se nós fosse na sua casa tiver alguma garrafinha de água, você pode observar que no rótulo dela vai ter a composição dela, ou seja, a composição dessa água. Então aqui no rótulo você consegue observar assim, bem similar, peguei essa imagem aqui, bem similar, mas vocês podem olhar na casa de vocês e ver uma substância parecida,
um rótulo como esse em uma garrafinha de água se vocês encontrarem. Então você vai ver que qual é a composição química. Então aqui está no rótulo afirmando o seguinte: composição química em miligramas por litro. Então dizendo que a cada litro tem essa quantidade aqui. Então isso a gente vai ver aqui que nessa água mineral que a gente ingere no nosso dia a dia, aqui ó, tem a concentração, tem o que misturado nela, apesar de a gente só ver uma única fase, apesar dela ser uma mistura homogênea. A gente consegue observar aqui ó, que ela é formada por magnésio, potássio, sódio, ali cloreto, certo? E a própria água, e essas substâncias vão estar todas dissolvidas na água. Então veja que a água mineral que a gente ingere, ela não é uma substância pura, como já tinha dito. Se fosse substância pura, muito provavelmente a gente morreria depois de ingerir essas substâncias. Elas se tratam então de uma mistura, certo? Isso vale para outras substâncias, outros produtos que você tem na sua casa. Então, por exemplo, se vocês tiverem aí, pegar na geladeira aí na casa de vocês ou no armário, vocês pegarem, por exemplo, uma caixa de leite, não do leite em pó, do leite líquido, né? E vocês também olharem o rótulo deles, você vai ver que ali não tem só a substância leite. Vocês vão olhar no rótulo que tem outras substâncias que, por mais que você não esteja observando ela olho nu, elas estão dissolvidas no leite, ou seja, naquela solução, naquela mistura homogênea. Então o leite ali vai ser uma mistura homogênea. Muitas vezes, se colocar o leite para aquecer e ele formar uma películazinha em cima mais sólida, ou às vezes formar uma concentração de outras substâncias que você consiga olhar e ver que são coisas diferentes, aí você pode dizer que ali virou uma substância, uma mistura do tipo heterogêneo, certo? Às vezes acontece no caso que tem um caso que confunde bastante também, é quando você coloca água e coloca cubos de gelo dentro desse copo, dessa vasilha com água. E aí faz, isso se trata de uma mistura homogênea, porque tanto o cubo de gelo como a água líquida são formados pela mesma substância que é a água. Mas tem que tomar cuidado que aí você está enxergando fases diferentes. Por mais que sejam a mesma substância, mas elas estão em fases diferentes. Então você está observando a fase da água no estado líquido e está observando a fase da água no estado sólido, que são os cubos de gelo. Então, nesse caso, se trata de uma mistura heterogênea, mesmo que formada por substâncias iguais. Mas elas são iguais, ou seja, elas são a mesma substância química, mas elas estão em fases diferentes. Então, veja o conceito lá das misturas. As misturas homogêneas são misturas que você enxerga apenas uma fase. Não está se referindo a uma única fase de mesmas substâncias ou de substâncias iguais. Ele está se referindo às fases que você observa. Então, no caso, a água no estado líquido com cubos de gelo, ali se trata de uma mistura do tipo heterogêneo, porque você está enxergando duas fases, ou seja, enxergou mais de uma fase, mistura heterogênea. Enxergou uma única fase, mistura homogênea, com cuidado para os colóides, certo? Professor, mas a gente pode se confundir com essa questão do colóide. Mas não se preocupe não, porque toda questão que cair em simulado, provas ou atividades que vocês pegarem, ela não vai chegar lá e vai afirmar, ela vai cobrar que você saiba o conceito de colóide. Ou seja, ele pode dizer, por exemplo, uma questão pode afirmar uma substância que a olho nu apresenta uma única fase, mas quando observada a partir de um microscópio ela apresenta mais de uma fase. Aí nesse caso se trata de qual tipo de mistura. Aí você pode responder, é uma mistura heterogênea, ou responder, é um colóide, certo? As questões eu não vou cobrar, né? A gente não vai cobrar de vocês que vocês saibam todas as substâncias que são colóides, ou seja, maionese, outras substâncias, né, são colóides. Você não tem que saber todas as substâncias que são colóides. Isso não é cobrado para vocês do sexto ano. Mas no futuro, no ensino médio, quando vocês virem esses tipos de conteúdos mais aprofundados na química, talvez isso seja cobrado com maior grau de detalhes e vocês têm que saber mais um pouquinho disso. Mas agora para o sexto ano, o mais importante é saber o que são misturas homogêneas, o que são misturas heterogêneas, saber que existem esse tipo de mistura heterogênea específica, colóides, que se comportam similar
as misturas homogêneas, mas não são misturas homogêneas, ou seja, é mais você saber os conceitos, conseguir diferenciar, você saber o que são as fases, quais são as diferenças dessas fases, como a gente consegue saber os tipos de misturas e por aí vai, certo? Então essa era a primeira parte. Por quê? Porque o próximo assunto que a gente vai estudar, ou seja, são o que chama das separações de misturas. Então, da mesma forma que as substâncias elas se combinam para formar misturas, a gente pode separar elas de volta como substâncias independentes. Então, trouxe de volta esses conceitos aqui, que já tem tempo que a gente viu, mas é porque vai ser fundamental vocês saberem os conceitos de mistura homogênea e heterogênea para poder diferenciar os tipos de separações de misturas, certo? Uma coisa que é bastante importantezinha aqui para vocês, não sei se todos vocês fizeram, mas vou passar aqui para vocês o exercício no livro, na página 30 e 31, e aí eu vou gravar um vídeo comentando todas as questões. Próximo videozinho eu vou gravar comentando todas as questões. Se vocês tiverem alguma dúvida, vou deixar aqui ao final do vídeo meu e-mail e o meu Instagram, que vocês podem mandar as dúvidas para vocês lá, dependendo da quantidade de dúvidas. Se tiverem muitas dúvidas, eu gravo uma videoaula para tirar todas essas dúvidas. Se vocês não tiverem, se não forem tantas dúvidas, aí eu tento responder individualmente para vocês a partir do e-mail ou a partir da própria rede social. Então eu vou esperar uma semaninha depois que for publicado esse vídeo, para ver o nível de dúvidas de vocês. Se vocês tiverem muitas dúvidas, faço vídeos para tirar as dúvidas. Se não tiverem muitas dúvidas, a gente vai seguindo o conteúdo. Então no próximo vídeo vocês vão precisar ter feito a página 30, o exercício da página 30 e 31, porque eu vou comentar eles. Por mais que eu vou comentar as respostas e vou falar das questões das respostas, mas se vocês não fizerem, não vai adiantar, porque vocês não vão conseguir identificar se vocês têm dúvida ou não. Ou seja, é importante que vocês respondam o exercício, mesmo sem ter eu para observar o caderno de vocês se vocês fizeram, mas vocês só vão identificar se vocês têm dúvida mesmo se vocês fizerem a atividade, que a partir da atividade vocês vão ver o nível de compreensão que vocês têm. Às vezes vocês conseguiram entender o assunto, mas quando chega no exercício vocês percebem que alguma coisinha faltou, vocês não entenderam. Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Se cuidem, lavem as mãos e até o próximo vídeo aula.